Não, eu fui obstinado naquilo que queria, pá. Não há que desviar-me daquilo que foi o meu padrão de vida e aquilo que foi o meu padrão de entendimento das coisas. Eu fui obstinado, queria ser o que fui e o que sou. Numa altura que não era fácil, não era nada fácil. Chegando a esta altura da minha vida, tenho 70 e vou fazer 71 anos. Não há muitos a trabalhar com 71 anos. E provavelmente não haverá muitos a trabalhar com 71 anos e com a mesma vontade de ganhar que eu tenho. Mas se não tivesse sido assim, seguro não estaria aqui. And I won't back down. No, I won't back down. E comentava com a minha mulher, comentava com ela e dizia-lhe: a Páscoa foi a data festiva que eu menos vezes passei em família, mas isto desde há 40 anos, estando longe da família, estando longe daquilo que é comum, normal fazermos quando estamos na Páscoa no nosso país. Por exemplo, a minha terra, que é Mirandela, tem um folar excelente, não é? Tem um folar maravilhoso, que eu já não como há muito tempo. É uma ideia que fica. Oh, Mirandela, como tu não há igual. Oh, Mirandela é sem dúvida a mais bela cidade de Portugal. قال لك هذه المرة ما تقدر عليها يا خليفة، اللي عندك طلعة ورني وطلعة، حط الكرة بكل قوة، ما تقدر يا خليفة، صدقني ما تقدر. حمرون يصرخ الأسد، أوه، والثاني للسد، الثاني للسد في المباراة. الذئب لا منه هوى جاوبه ذئب، والسد لا من دعاه جمهوره يستجيب. Foi uma realidade completamente diferente daquela que eu vim encontrar, não só no futebol, mas como na vida social, a forma como uma pessoa se integra num país deste, um país do Golfo, não é fácil. Curiosamente, eu tinha vindo de um outro país, árabe também, mas com conceitos de vida completamente distintos do Catar, o Egito, como se bem se lembra. É um prémio para os adeptos do Zamalek. Há 28 anos que não tinham uma dobradinha, que não faziam taça e campeonato. Parabéns aos jogadores, acima de tudo. E parabéns à direção e ao Sr. Presidente. وحياتك لا تاكل سمك وجمبري. Ainda convida o professor para o peixe e marisco. Para quê? Peixe e marisco. Pereira, I call them professor because he's a professor. I think he have a lot of experience. Pereira is like a big father for all of the team, for the players, for administration, for the technical staff, for medical staff, for all. É uma vida calma, não faz muito o meu jeito. É um futebol calmo demais, muito menos, mas é, ao mesmo tempo, uma possibilidade de desfrutar de outras situações que eu, por exemplo, nunca tive enquanto fui treinador, enquanto estive na competição, que foi ter alguma calma, menos stress, mais serenidade nas minhas análises, mais serenidade no meu trabalho, menos nervosismo, se pode falar assim. Estar aqui tem sido uma experiência gira, tem sido uma experiência interessante. Tem sido uma experiência com jogadores que
de todo fora daqueles que eram os meus perfis, os perfis com quem eu trabalhei. Jogadores que eu tive, por exemplo, aqui o prazer de conhecer um dos maiores jogadores do mundo, vou dizê-lo sem qualquer tipo de dúvida, que é o Xavi. Desde la llegada de Gesualdo, el equipo ha mejorado mucho. Estar con Gesualdo es un honor, es un aprendizaje. Él es un buen maestro para todos los jóvenes. Dizem eles que antigamente o futebol também era de rua, também era interessante e toda a gente havia muito mais fãs, havia muito mais pessoas no jogo, havia muito mais paixão. Isso agora não acontece. Os clubes estão de alguma maneira a perder posição social e desportiva. Tenho estado a ver se encontro uma forma de não perder, e tenho encontrado felizmente, não perder o meu espaço como treinador, não deixar de ser o que fui sempre, que é um tipo que trabalha para ganhar todos os jogos, que trabalha sempre com o máximo de investimento, que obriga os seus jogadores a serem também investidos, também se investirem todos, tudo e todos, e que tem sido possível, e é curioso, tem sido possível harmonizar tudo isso. Temos uma equipa que joga bem, uma equipa que não foi campeã porque a outra é mais forte. Embora nós tenhamos perdido só um jogo em 26, a verdade é que houve um momento que foi crucial, foi quando jogamos com eles, com o Ebuia, e não ganhámos. Acho que se pudesse falar em merecimento em futebol, nós teríamos merecido ganhar, porque fomos muito mais tempo melhor do que eles. Portanto, este ano a Liga também até ao fim taco a taco e felizmente conseguimos ganhar a Liga. Mas tem sido um adversário à altura, eu tenho muita estima por ele e de facto eles têm feito, ele e a equipa técnica dele, que é também portuguesa, têm feito um excelente trabalho também no Al-Sadd. Até acabar, eu não pretendo mudar nada daquilo que foram as minhas linhas de conduta enquanto fui treinador, e sou treinador, neste caso. Mas quando eu fui, noutra realidade, não consigo treinar para perder, não vou para nenhum jogo, este jogo não interessa muito, é mentira, interessam todos, para mim interessam todos. E foi isso um pouco aquilo que alterou o Al-Sadd. É a melhor equipa que tem que jogar sempre comigo, a não ser que haja condicionalismos que sejam perfeitamente inultrapassáveis. Estamos a falar de castigos, de lesões e enfim, dessas questões que nós todos sabemos que existem no futebol. Mas em situações normais, eu continuo a ser igual. Tenho aprendido cada vez mais. Ele me dá nas orelhas quando tem que dar, ele me ajuda quando tem que me ajudar, tem influído bastante. Não tenho nada a dizer, é um excelente treinador mesmo. Qual foi a equipa que mais gostou de treinar? Porto. A cidade que mais gostou de estar? O Porto também. Lá por fora? Sabe porquê? Porque quando nós somos felizes, nós normalmente temos dificuldades em criar outros espaços de felicidade, não é? E eu fui feliz, toda a gente sabe isso, eu fui feliz no Porto, na cidade do Porto, e fui feliz no clube. E em 4 anos estive no Porto, é natural que de todas as equipas que eu treinei, em 4 anos lá, se não fosse lá, eu tivesse a equipa que eu mais gostei de treinar, também não era muito fácil. Portanto, não há nenhuma novidade aqui, nem sequer há uma falta de respeito por outras equipas ou por outros clubes, não é? Mas a realidade tem que ser essa. E em relação à minha vinda até o momento e da sua pergunta que me faz, são exatamente essas as minhas posições. O Fernando, curiosamente, nunca tinha sido selecionador nacional até que foi na Grécia. E na Grécia fez muito querido na Grécia, o Fernando, muito estimado, muito respeitado. Fez um excelente trabalho na Grécia como selecionador. E em Portugal todos nós sabemos o que é que ele fez, não é? Portanto, nem está sequer em questão o problema da seleção. Não calhou, não deu. Nós, às vezes na nossa vida, as coisas não acontecem como nós queremos, provavelmente. Se me perguntar a mim, para terminar a sua carreira, ter sido selecionador nacional ou em Portugal, ou ter fama mais em Portugal, no meu país ou fora, era uma posição importante. Claro que era. Ninguém aqui ninguém está a ver, nem eu.
Achei que sou parvo ao ponto de dizer que não era um topo de carreira, não era um topo na carreira, não é? Mas não aconteceu. Aliás, andei pelas seleções muito antes de pensar em terminar a carreira, muito antes de pensar em que essa coisa fosse possível, nunca pensava. Nunca pensei muito nisso, sabe? Eu tive 12 anos na seleção, na federação, em tempos diferentes, né? E em áreas diferentes também. Dizer-lhe que fui trabalhador desde os 14 anos, do sub-14, do sub-16, né? Até à seleção A, é verdade. Curiosamente, quando chegamos agora ao europeu, nos 23 jogadores que estavam nesse plantel, 13 tinham sido meus jogadores em diferentes áreas da minha vida, na seleção e nos clubes. Portanto, foi uma... A seleção permitiu-me e a federação permitiu-me, ou deu-me a possibilidade de ter uma riqueza muito grande de conhecimento, uma riqueza muito grande de contacto, uma diversificação enorme do trabalho, uma visão diferente do jogador, patamares de exigência muito altos e a níveis competitivos muito altos. Portanto, a seleção foi também, desde muito novo, e para jogadores mais jovens, uma experiência única de poder dizer este jogador, este miúdo, este fulano que tem 18, tem 17, tem 16, pode vir a ser um grande jogador. Depois de ele ser já conhecido, ninguém se engana. O problema é quando não é conhecido, em que efetivamente às vezes é mais fácil nós enganarmos. Isso aconteceu, por exemplo, a última dessas experiências interessantes que nem teve a ver com a seleção, foi no Sporting, quando eu passei pelo Sporting. Quando foi uma altura em que o Sporting, em que foi possível ter, ou melhor, era necessário dizer assim, basta, é isto que está a acontecer, vamos alterar completamente o rumo do Sporting. E lembro, por exemplo, do Eric Dier. O Eric Dier não fui eu que o escolhi, o Eric Dier estava no Sporting, veio cá para a equipa principal e era central, era lateral, e disse, não, tu não és central nem lateral, tu vais ser um grande médio e podes ser um grande médio. Vocês estão recordados, não sei se lembram disso, mas foi a verdade, foi assim. O Dier neste momento joga no Tottenham, mais tarde veio para a Seleção Nacional e alguém terá dito na altura que estava ali um dos melhores médios de sempre das seleções da Inglaterra. Portanto, é estas questões que eu há bocado referi que me foram, que foi possível, e não estou aqui a fazer nenhum autoelogio, não gostaria nada que tivessem a olhar para mim, mas está este gajo, este tipo aqui a autoelogiar. Não, são estas características, estas condições que eu fui ganhando ao longo desses anos todos, e isto para responder à sua pergunta quando me falou dos tempos que eu trabalhei nas seleções nacionais. Pensava sempre mais no dia da manhã, também percebi muito rapidamente que a nossa vida era um amanhã, o treinador foi sempre assim, a nossa vida é amanhã, e por isso para ser melhor amanhã tem que ser muito bom hoje, e no dia seguinte tinha que ser melhor do que fui hoje, se queria continuar a ter amanhã no futebol. E, portanto, o selecionador não foi uma preocupação na minha cabeça, nem uma meta. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Eu fiz um contrato com o Alverca, 4 anos, era o Luís Filipe Vieira o seu presidente. E era o Zé Coceiro o diretor desportivo. E tínhamos uma concepção para o Alverca e para o futebol muito interessante, que morreu tudo no ano seguinte, quando o Luís Filipe foi para o Benfica. Como todas as coisas às vezes se atropelam, não é? E não tem tempo de crescer. O Alverca fez a melhor classificação de sempre na Primeira Liga nesse ano. Recordo-me que ganhámos ao Benfica na Luz e ao Benfica em Alverca. Empatámos em Alvalade e ganhámos ao Sporting em Alverca também, num jogo que é célebre, se alguém se lembra, que é Angolim com o Mantorras realmente destruiu o Schmeichel naquela altura, era o treinador, era o guarda-redes do Sporting, e disse a todo o mundo que estava ali provavelmente um dos melhores pontas de lança de sempre do futebol português e não só. Infelizmente a vida não o favoreceu nesse sentido. E o Alverca tinha uma equipa que era constituída por muitos miúdos, o Ricardo Carvalho era um deles, mas o Ricardo Carvalho tinha sido meu jogador na Seleção Nacional. Deixei na altura a Seleção Nacional sub-21 para vir para o Alverca, ninguém troca uma seleção, mas a verdade é que eu troquei porque achei que o meu limite na seleção, tinha chegado ao fim do meu trabalho na seleção, não ia fazer mais nada de importante. E dentro daquela velha ideia que disse há pouco também, para mim amanhã, quer dizer, não dá, se não puder trabalhar bem, não puder trabalhar mais, tenho que ir à procura de qualquer coisa que me encha mais. E o Luís Filipe Vieira foi para o Benfica, foi para presidente do Benfica, num dos melhores momentos da história do Benfica.
também para ele, para mim também foi. E pronto, o Benfica agora cresceu muito, como toda a gente sabe, já passaram muitos anos. O Alverca é apenas uma recordação muito boa que eu tenho e foi apenas um ponto onde eu andei também a dizer às pessoas aquilo que pensava do futebol e aquilo que era importante fazer, fossem jogadores, fossem dirigentes, fossem médicos, fosse o que fosse. Nunca deixei de ter o mesmo discurso em relação a essas questões, porque o Alverca naquela altura não era um grande clube, não foi um grande clube, mas eu tinha que ser grande dentro do Alverca. Portanto, essa questão que eu gostava que provavelmente as pessoas possam perceber. Voltei em 87 para o futebol profissional. Na altura comecei com o João Mortimor, que saiu, que nem começou a época. Entrou o Sr. Ebs Covedal e eu fazia parte da estrutura técnica do futebol profissional. E já naquela altura eu achava que o Benfica e o futebol português precisava de alguma coisa nova, diferente. E nessa altura foram criadas, lancei e fiz os projetos que viriam a ser as futuras equipas B. E dentro do próprio Benfica nós criámos essa equipa, de onde saíram alguns jogadores, como o Pacheco, como o Damas. Mas nessa altura também aconteceu aquilo que toda a gente se lembra, deve-se lembrar, portanto os benfiquistas devem se lembrar, que em dezembro o Sr. Covedal saiu e o Tony assumiu pela primeira vez o cargo de treinador principal do Benfica e eu fiquei como adjunto dele. Curiosamente fizemos um trabalho, na minha opinião, muito interessante, porque nesse ano o Benfica foi à final da Liga dos Campeões Europeus, voltou 20 anos depois à final da Liga dos Campeões Europeus, tinha estado pela última vez, tinha sido em Manchester quando perdeu a final contra o Manchester United. E em 1988 voltamos a jogar a final com o PSV Eindhoven em Stuttgart, um célebre jogo em que fomos eliminados, olha, mais uma cena de penaltis também, fomos eliminados por penaltis, perdemos a Liga, a Taça dos Campeões por penaltis. E no ano seguinte ganhámos o campeonato em 88-89, num dos campeonatos mais longos da história do futebol português, tinha na altura com 20 equipas. Uma dupla de centrais que todos se recordam, que era o Mozart e o Ricardo Gomes. Uma equipa que sofreu 15 golos só nesse campeonato e que permitiu ao Benfica, de alguma forma, não perder o comboio em relação àquilo que era já o poderio do Futebol Clube do Porto, naquela altura. Veio o Eriksson outra vez, depois de ter estado em 84, veio o Eriksson, nós saímos, eu fui treinar o Torrense, fui para a Seleção Nacional lá, até que em 91 para 92 o Tony volta a assumir o cargo de treinador principal do Benfica. Eu estava na altura na seleção e volto para o Benfica. E nessa altura voltamos a ganhar a Taça de Portugal com o célebre Dream Team, né? São tão recordados, os benfiquistas lembram-se disso. E onde é que nessa final, uma grande final com o Boa Vista, aparece o Futre que já tinha vindo do Atlético de Madrid para o Benfica. E no ano seguinte voltamos a ser campeões em 94. Essa marca de 94 é fundamental porque 94 é o último ano em que o Benfica ganha um campeonato, na década de 90, e só volta a ganhar 11 anos depois, em 2005, com o Sr. Trapattoni. Este interregno é, na minha opinião, a área mais negra da história do Benfica, aquela mais cinzenta, aquela que foi mais difícil de ultrapassar para todos os benfiquistas e para o próprio futebol português não foi nada positivo. E é nessa altura que eu entro com o Luís Filipe, num momento muito difícil do Benfica. Portanto, aí volto numa função distinta, mais tarde venho a ser treinador principal, mas é evidente que não havia condições mínimas para, aliás, nem para mim nem para ninguém, não é? Que toda a gente caía, não é? Era fácil. Não havia condições para poder fazer alguma coisa de importante ou de interessante que para além de me fazer recordar e do orgulho que tive em ser treinador principal do Benfica, também a mágoa de não ter podido fazer mais do que aquilo que era permitido na altura ao próprio Benfica. Portanto, o Benfica para mim foram praticamente 10 anos da minha vida. Não? Foi assistir ao fim de um grande Benfica, entre aspas, que ganhava sempre, para um que passou a ganhar menos, que não foi fácil, adaptar-nos, e foi estar na gênese, de alguma forma, ligado um pouco àquilo que viria depois a ser o Benfica do futuro.
já não sou do Estádio Novo. Aliás, no meu tempo, nós jogávamos e treinávamos com o estádio a ser cortado, a ser destruído. Portanto, houve muita coisa que as pessoas não se recordam agora, mas que eu recordo bem. E que são histórias que ficam para nós contarmos, se houver ainda tempo para isso, né? Mas também não é essa o mais importante. Foi uma vivência difícil, mas inesquecível, né? E, portanto, ter sido treinador do Benfica foi uma fatia da minha vida muito importante e que eu não esqueço. Tell me who's that riding down the river later? Who's that riding down the river later? Chegou alguma vez a haver realmente a oportunidade de trabalhar com José Mourinho no Benfica? Nunca se pôs essa questão diretamente. Quem tinha que pôr essa questão eram os dirigentes do Benfica, não era eu, se estava ou não. Eu tinha um contrato com o Benfica, percebe? Que era para cumprir. E a minha função era de segundo treinador de futebol profissional do Benfica. E nessas funções tinha outras funções. Viesse o treinador que viesse. Portanto, na altura depois aconteceu que eu fui para o treinador principal, numa situação que também não é a melhor, era quase como transitório, não é? E foi. E depois na parte inicial, no segundo, quando acabou a época, fui mesmo convidado oficialmente para ser treinador do Benfica. Mas nunca é a mesma coisa do que ser chamado na cá para ser treinador de um clube qualquer. Do que este clube é para ti, este clube. Nós queremos que tu estejas aqui, como aconteceu quase sempre em todos os clubes onde eu estive. Certo? E, portanto, se houve ou não sei. Ouvi muitas histórias, ouvi muitas coisas escritas, muitas coisas ditas. A verdade eu não conheço. Não sei se foi ou se não foi. Agora, se o Mourinho tivesse entrado no Benfica, naquela altura, por contrato, eu teria que ser o seu adjunto. A não ser que ele não quisesse. Ou que a direção não quisesse. Então, nessa altura, eu teria que sair. E pronto, e todas aquelas coisas que nós sabemos que acontecem quando essas situações se tomam. Mas por contrato, eu trabalharia com qualquer treinador que viesse. Porque era o que estava escrito no meu contrato. Aliás, só assim é que eu saio do Alverca para o Benfica, só não vinha, não é? Ficava no Alverca sossegadinho, não é? Não ia voltar para uma posição difícil que eu sabia que nem sequer tinha muito tempo de vida. Para você, pode pintar mais um gol do Cruzeiro. Grande Ronaldo. Demorou demais, mas abriu, é bom lance para o Ronaldo. Golaço! Um gol maravilhoso dele. Ronaldo para o Brasil. É do Brasil, é do Cruzeiro. O Ronaldo, o brasileiro teve. Eu recordo-me isso perfeitamente, estávamos em 1993, e houve um jogo de preparação na Luz, em que o Ronaldo tinha 16 anos na altura, e houve alguém ofereceu o Ronaldo por 300 mil dólares, sabe, naquela altura, mas o Ronaldo esteve no Benfica e não entrou, porque provavelmente naquela altura não houve. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Quando cheguei a Braga, o Braga estava para descer de divisão. Faltavam 7 ou 8 jornadas e o Braga estava na linha d'água. O Sr. António Salvador tinha acabado de entrar para presidente do Braga. Se não acontecesse isso, o Sr. António Salvador se calhar já não era outro presidente do Braga. Se calhar o Sr. António Salvador tinha entrado e tinha sido à segunda divisão. Portanto, as histórias são assim. Eu fui arriscar a minha carreira muito, porque naquela altura fui aceitar uma decisão daquelas, mas é como lhe disse, não podia estar, não era possível para mim estar parado à espera que as coisas acontecessem. Eu tinha que ir outra vez para aquilo em que acredito, para aquilo em que acreditei. O Braga salvou-se, enfim, salvou-se, é verdade, e naquela altura criou-se tudo as condições, e eu próprio criei essas condições, mais o Presidente, é verdade, num clube que mudou completamente a cara, mudou completamente as feições. Entretanto, aparece um estádio novo em janeiro que veio complicar muito o primeiro ano do Braga, mas nesse primeiro ano fomos logo à Europa, portanto o primeiro ano escrito na Europa, e no segundo ano o Braga, à 19ª jornada, foi ganhar ao Dragão, e nesse dia em que ganhamos no Dragão ficamos em primeiro, à 19ª. Foi aquele campeonato em que era tudo
as 3 equipas grandes não estavam muito bem e nós chegamos a 3 jornadas do fim com possibilidades também de poder ser campeões no meio deles, precisamente. No ano seguinte tivemos 13 jornadas em primeiro e aí consolidou-se a história do Braga. A partir daí foram momentos menos bons, menos maus, mas muitos momentos bons e a cultura do Braga é aquela que nós conhecemos e foi criada nessa altura. Quer as pessoas gostem ou não de ouvir, é a verdade. Till you hear from me, there ain't no grave can hold my body down. E isso também está escrito em alguns escritos do Braga, está escrito em alguns momentos que foram ditos também, que as pessoas não se podem esquecer das coisas que dizem. E a verdade é que o Braga hoje é uma equipa, é um clube grande, que tem uma equipa que às vezes não é tão grande, não é? Porque você sabe que na história muitas vezes nós olhamos para as coisas e temos sempre ter uma dimensão muito clara dos momentos. Há momentos em que clubes grandes têm equipas pequenas e há outros momentos em que clubes pequenos têm equipas grandes. Nem uma equipa é grande, nem o clube é pequeno, nem o clube é grande. Isto é, há clubes grandes que às vezes têm equipas que não estão à altura da sua dimensão. E há outras alturas em que as equipas grandes, que são grandes e que fazem crescer o clube, foi o que aconteceu ao Braga. Portanto, o Braga foi crescendo paralelamente com a equipa que foi criando. Portanto, o Braga foi um pouco esta história, que eu tenho muito orgulho nisso, gosto muito do Braga, vivi lá muitos tempos bons. Nenhum treinador fez mais jogos em Braga do que eu, não sei se alguém vai mais fazer. Ninguém esteve 3 anos em Braga, 3 anos e meio em Braga como eu estive, ninguém. Então, nenhum treinador tivesse tanto tempo em Braga como eu estive. E, portanto, Braga é um acontecimento que para mim me diz, esse é o caminho, esse foi o caminho que tu criaste, esse é o caminho em que estás, esse é o caminho que tens que seguir até ao fim. O Feer não estava no Benfica eu na altura, mas fui eu que o trouxe para o Benfica. Na altura ele estava no Porto, e saiu e ele veio para o Benfica. Porque esteve no Braga, joguei contra ele no Braga, ele no Alverque, ele no Braga, e depois quando eu venho para o Benfica, veio o Miklos, vem também para o Benfica, que é depois coincidente com a vinda do Nuno Gomes também em janeiro. São coisas que nos marcam muito, pá, e que só nos lembramos, por exemplo, quando alguma coisa parecida acontece ou quando uma pergunta como essa surge, como você fez agora. Leva-me ao fim da montanha, dando o vinho da vida. Direi que é uma história de vida. E porquê é que é uma história de vida? Porque não era fácil, na altura em que eu fui para o Porto, alguém ligado ao Benfica, como as pessoas diziam, pudesse chegar ao Porto e triunfar. Tive 4 anos no Futebol Clube do Porto. Ninguém esteve até hoje 4 anos seguidos. Há um treinador que teve mais um ano do que eu, salvo erro, foi o Artur Jorge, mas seguidos ninguém. E ninguém ganhou 3 campeonatos seguidos no Futebol Clube do Porto. Aliás, nem no futebol português. Foi uma história de vida, porquê? Porque não entrei com aquela luz e com todo o glamour com que as pessoas entram os grandes treinadores, as grandes contratações. Entrei humilde, como sempre fui e sou, mas entrei muito forte. E entrei com muita confiança e entrei na minha cabeça com objetivos claramente definidos. Aliás, objetivos que o próprio Futebol Clube do Porto define. O mais importante para o Porto é ser campeão nacional, primeiro, e segundo, chegar à fase de grupos da Liga dos Campeões. Tudo o que vier a seguir é ganho. Em 4 anos, só uma vez é que eu não cumpri um objetivo. Portanto, cumpri 7. É uma história de vida porque me senti muito feliz no Porto. E foi lá também que encontrei talvez, me poderei dizer, encontrei uma estrutura que todos falam, não é?
Mas na altura em que eu estive, já estamos a falar há 10 anos, não é? Foi muitos anos, não é? Não estamos a falar agora, estamos a falar há 10 anos atrás, em que era muito difícil ser treinador do Porto. Quando as pessoas dizem que qualquer treinador no Porto ganha, não é verdade, e prova-se que não é verdade, antes de ir para a frente, não é verdade, mas que havia melhores condições para os bons treinadores, e eu considerava-me na altura, nesse nível, poderem ganhar mais vezes. E, portanto, o Porto foi para mim uma história de vida. Como é que era a sua relação com o Pinto da Costa? Boa. Muito boa. Aliás, a minha relação com a estrutura... Porque é muito pouca gente, sabe, no Porto. Naquela altura no Porto era muito pouca gente que... Era fácil nós darmos com pouca gente. Quando é muita gente é que é mais complicado, não é? Mas quando é pouco é fácil. É fácil. Era boa, ótima. É o dirigente mais titulado do mundo. É o homem que tem mais anos de futebol no mundo, como na direção de um clube. Toda a gente conhece o caráter do Sr. Pinto da Costa e tive com ele uma relação ótima, pessoal e profissional. Quando chega ao tricampeonato, sente que saiu também um peso de cima dos seus ombros. Ou seja, não tenho nada a provar a ninguém, fiz história em Portugal. Olha, eu vou lhe dizer, eu acho que o que lhe vou dizer que é capaz de identificar bem essa pergunta que me parece uma pergunta inteligente, que é assim. Quando fiz o tricampeonato, eu tinha mais um ano de contrato, aliás, em que o Porto renovou mais 2 anos de contrato, aliás. Pessoas da minha família diziam, é hora de sair. E eu dizia, não, é hora de continuar porque eu aqui ganho. Porquê é que eu vou à procura de outros sítios para ganhar se eu aqui ganho? Mas houve uma coisa muito mais importante de tudo isto. Foi para a minha família, particularmente para as minhas filhas, que durante muitos anos foram duas crianças, que agora não são mulheres, mas naquela altura em que estive muito afastado delas e que hoje sinto que o futebol teve uma responsabilidade muito grande na forma como elas cresceram e como eu me fui relacionando com elas também. Quando elas disseram, papá, porque é que não é o momento de sair? Eu disse, ou mais cedo até diziam, porque é que tu não sais do futebol? E eu disse, só vou sair no dia em que for reconhecido. E nessa altura eu senti que eu tinha sido reconhecido. Há muita gente mais que possa não gostar. Já não se trata de gostar ou deixar de gostar, de ter ou não ter imprensa, de ser ou não ser simpático. Já não se trata de tudo isso. Trata-se de perceber e de sentir que realmente o reconhecimento tinha sido claro. Naquela altura já não havia, como você disse bem, já não havia nada a provar. E por isso é que eu continuei no Porto, porque provavelmente, como fizeram outros treinadores no Porto, depois de ganharem tinham sido nesse ano. Eu continuei. Sente também que se não tivesse sido o caso do Túnel da Luz, poderia ter chegado mais um objetivo? Eu acho que, eu não queria falar muito nisso, sabe, porque eu acho que esse foi o objetivo que eu não cumpri, foi esse campeonato. E estou convencido ainda hoje que se não fosse esse caso nós teríamos sido campeões e teríamos feito o Penta, o Porto teria feito o Penta e eu teria feito o Tetra, que eram notáveis. Esse episódio do túnel, do que aconteceu no túnel, na minha opinião, foi decisivo para que o Porto perdesse o campeonato. Olhando alguns anos para trás, foi justo? Olhando com a frieza dos anos que passaram? Não foi justo. O que se passou não foi justo. E, aliás, as coisas a seguir provaram que não foram. A seguir provou-se que não foi. E portanto, porque a seguir o Benfica não ganhou, o Porto voltou a ganhar outra vez, e voltou a ganhar outra vez ainda, e o Benfica não ganhou. Mas acima de tudo porque sentiu-se que aquilo não era verdade. Eu senti que aquilo não era verdade. A forma como os meus jogadores foram tratados, a forma como o Porto foi tratado, a forma como as coisas aconteceram, não foi verdade. E digo isto cara a cara, quer gostem, quer não gostem, é verdade. Quem sentiu na pele fui eu, não é? Eu estive lá e vi,
E também senti durante um ano como é que as coisas aconteceram, não é? Porque à 14ª jornada da primeira volta, quando jogamos na Luz, faltava uma jornada para acabar a primeira volta, o Benfica ia fazer, dizia a imprensa que o Benfica ia fazer um campeonato tremendo, não é? E curiosamente já tinha mais um ponto que nós, quer dizer, e levava os mesmos pontos que o Braga. Se quiserem ver aos papéis, podem ver. Ok? E, portanto, ninguém aqui é mais perto que o outro, nem menos perto, nem mais estúpido, nem menos estúpido. Foi um acontecimento que, a mim pessoalmente, e ao Futebol Clube do Porto, e naquela altura aos meus jogadores, mais até aos jogadores, nos marcou e nos tirou a possibilidade de ganharmos o 5º campeonato, o que era notável para o Porto, mas para mim era o tetra, que era uma coisa que seria, penso, perfeitamente impossível de alguém conseguir em algum momento. Tenho também um pouco do resultado da investigação do apito-dourado. Começa um ano com menos pontos. Como é que o plantel reagiu a isso? Não, você repare, todos sabem, não é? Acho que essa pergunta quer dizer, eu entro no Porto na altura em que começa o processo do apito-dourado. Portanto, eu estou 4 anos no Porto, no momento mais difícil do Porto. Por isso mesmo é que eu disse que foi uma história de vida. Em muitos momentos eu tinha que ser, fui, não porque eu quisesse, não porque fosse obrigado a isso, mas porque naturalmente eu fui a voz do Porto durante muito tempo. E era uma voz que era operativa, era uma voz de campo. Era uma voz de campo. Não era uma voz daquelas vozes de burro não chegam ao céu, não. Aquela chegava, não era ao céu, chegava àquilo que era o mais importante, que era o terreno, que era o campo, que era os sócios, mas acima de tudo ao campo, porque foi aí que nós conseguimos ganhar, no sentido mais lato, ganhar aquilo que provavelmente ninguém pensava que era possível, num momento difícil para o Futebol Clube do Porto. Eu nem quero discutir as razões jurídicas das questões, se houve, se não houve, não me interessa. Interessa que naquele momento o Futebol Clube do Porto tinha um presidente que não podia falar, havia um processo a decorrer contra o Futebol Clube do Porto e havia uma voz que falava que era a minha. E havia uma equipa que jogava, que era o Futebol Clube do Porto, que ganhava. E ganhou 3 anos consecutivos. Diga? Eu não sei quantos anos envelheci, mas que foi duro, foi. Foi duro, foi. Mas foi um gozo tremendo, tremendo. O Sporting foi um clube que eu tive um prazer enorme em treinar. Enorme. Acho que fizemos lá 6 meses fantásticos. Era um prazer muito grande quando eu ia para a academia, era um prazer muito grande quando eu ia treinar. Encontrei jogadores que agora já nem se lembram provavelmente de mim, mas havia muitos jogadores que naquela altura nem gostavam deles, não havia motivo nenhum. Como é que era possível explicar que o Sporting estivesse naquela posição? Quando eu cheguei estava 1 ponto acima da linha d'água, faltavam 17 jogos para acabar o campeonato. E tomar as decisões que eu tomei há pouco, tomei com o António, na altura o Presidente Godinho Lopes, e é bom que vocês, todas as pessoas sabem, eu tinha um compromisso com o Presidente Godinho Lopes. Eu nunca traí ninguém, nunca iria trair aquilo que foi a confiança que ele teve em mim. Quando chegámos ao fim, eu acabei por sair do Sporting, já expliquei porquê. Fui convidado, é verdade, para continuar e não quis continuar. Foi dos melhores tempos que eu tive como treinador e foi dos melhores momentos que eu passei como treinador. Treinar um grande clube como o Sporting, tratado da forma como eu fui tratado pelos sócios do Sporting, pelos dirigentes do Sporting e pelos adeptos do Sporting, uma coisa que eu guardo até o fim da minha vida. Foi fantástico. Dá-se bem com o Bruno Carvalho também, com o Godinho Lopes? Não, eu tive uma relação normal com o Presidente Bruno Carvalho. Na altura em que eu entrei no Sporting, o Presidente Bruno Carvalho estava a começar. Aquilo para ele era uma tarefa nova, não é? Para mim já era uma tarefa velha, não é? Está a ver ou não? Para mim era uma tarefa velha, para ele era uma tarefa nova. Portanto, estava a começar, percebia-se que estava ali alguém que queria ser uma grande figura do futebol português, não é? Isso percebia-se perfeitamente. E a verdade é que em relação ao Sporting ele foi capaz de alterar muitas
muitas questões que o Sporting naquela altura discutia, se foram bem ou mal, isso a história vai contar no futuro, não é? Mas naquela altura percebia-se isso mesmo. E aquilo que eu fiz antes do Bruno Carvalho chegar ao Sporting foi arrumar a casa, colocar tudo dentro das normas, apostar e ter coragem para tomar as decisões que eu tomei na altura, primeiro como disse, com o próprio Presidente. Mas é fácil tomar essas decisões com o Presidente, mas depois é difícil operacionalizar a situação, não é? E a verdade é que a equipa foi subindo, e acho que não chegamos à Europa, porque em dado momento houve um erro grave de arbitragem, mais que um até, mas um particularmente, que nos tirou a possibilidade de chegar à Europa, e o Sporting merecia estar lá depois de tudo aquilo que passou. A grande verdade é que a seguir o Lionel continuou o trabalho e melhorou, e por aí fora, e o Sporting já embora não ganhe nada, praticamente, se as coisas continuarem assim, este ano não ganhará nada também. Não são 2 anos sem ganhar nada, não é muito bom para o Sporting, não é fácil para o Sporting, mas é verdade, mas é evidente que este Sporting não é diferente daquele Sporting que eu fui encontrar na altura em que lá cheguei. E como disse, e repito, para mim a experiência no Sporting foi inesquecível. O Xavi foi provavelmente o último acontecimento mais marcante da minha vida como profissional. É uma figura ímpar do futebol profissional que eu conheci, e conheci muitos, que eu conheci até hoje. Tive momentos de muita felicidade, tive outras de grande tristeza, outras de frustração, mas fui muito feliz até agora. Principal apoio? Principal apoio? Minha família. E neste caso, nos últimos anos, a minha mulher. Sou um tipo que sigo muito perfeccionista. As coisas têm que ter para mim um contorno que me dê prazer. Não é vamos resolver isto atamancando as coisas, não. Tem que me dar prazer aquilo que faço, as minhas equipas têm que me dar prazer a jogar. O meu treino tem que ser agradável, tem que gostar eu e os jogadores. Quando tomo decisões que não são fáceis de tomar, e nós temos treinadores muitas vezes que tomam decisões que não são fáceis, gosto de tomar com uma explicação clara por trás, gosto de saber porque a tomo, e as pessoas têm que estar à minha volta, têm que saber porque é que a tomei ou porque é que a vou tomar. E depois, estar de acordo ou não, isso é outra coisa, isso é outra conversa. Portanto, depois podemos continuar à procura de um entendimento nessa matéria, mas perceber que as coisas, perceber porquê, tem que existir. E, portanto, dentro deste conceito, não me sobrou muito mais tempo para pensar outras coisas. E por isso é que eu achei e digo assim, eu não sei fazer mais nada se não treinar. Então agora, quando deixar de treinar, porque vou ter que deixar, não vai tardar muito, o que é que eu vou fazer? Mister, vai para os jornais? Não vou nada, não sei fazer jornais. Vai para a televisão? É mentira, não vou nada, sou capaz de dar um jeitinho, mas não. O que é que eu vou fazer? Vou continuar seguramente naquilo que foi sempre o que eu pensei que poderia vir a fazer, que era poder vir a escrever alguma coisa, escrever um livro, porque escrevi muita coisa durante este tempo todo, mas muita coisa mesmo, que estão publicadas em várias situações, outras que não estão, outras que serviram de guiões a muita gente, outras que deram jeito em muitos momentos, de poder vir a, porque não, a escrever o último livro sobre aquilo que eu penso do futebol e do treino, fundamentalmente do futebol e do treino. Porque as outras questões são mais fáceis de dizer, porque é tudo um bocado conversa, tem muito a ver com os momentos,
O negócio do futebol atualmente muda com uma facilidade tremenda, não segue regras claras, nem segue caminhos também eles em que nós percebemos os parâmetros em que nos movemos. Mas o treino sim, a condução de uma equipa sim, a preparação dos jogos sim, a preparação da equipa sim, tudo aquilo que faz parte da função de um treinador, isso existe. E isso é possível, eu não sei se vai ser possível ou não, mas é possível escrever alguma coisa interessante sobre isso, se eu for capaz ainda. Porque é a única coisa que sei fazer.